Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui diretamente do canal do Direção Concursos. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe, professor de raciocínio lógico aqui do Direção Concursos e outras disciplinas de exatas. Então, vamos aqui trabalhar, galera, com os principais tópicos, falar para você quais os principais tópicos que você tem que levar para você que está estudando raciocínio lógico voltado para a prova do TSE Unificado, um grande concurso com várias vagas sendo ofertadas para você neste Brasil inteiro. Uma oportunidade que você que é concurseiro não pode perder para você conseguir conquistar seu tão sonhado cargo público e você conquistar essa grande vaguinha, beleza? Gostaria primeiramente de convidá-los a me seguir nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube Matemática Sem Errar, meu Insta hashtag Matemática e meu Telegram Prof. Pedro Felipe, galera, com muita coisa bacana aqui para vocês poderem estudar para esses concursos, beleza? Aqui a gente vai fazer um bate-papo pequeno do que você deve priorizar ao fazer esse estudo de raciocínio lógico. Lembrando, galera, que o edital de raciocínio lógico da prova do Sebrasp é bem pequenininho, é bem conciso e ele é bem direto, muito repetitivo em relação ao que ele cobra ali dentro das provas. Então, é interessante que você coloque bastante resolução de questões quando você estiver fazendo o seu estudo, beleza? Pedro, eu tenho dificuldade com raciocínio lógico, é uma matéria difícil, eu tenho medo. Assista videoaula. Então, faça um curso por videoaulas de raciocínio lógico. Aí, o que você faz? Resolva a questão do PDF. Então, a teoria você aprende juntamente com algumas questões de raciocínio lógico e depois você faz o quê? Massifica resolvendo questões do PDF ou até mesmo algum sistema de questões. Então, o bizu é esse, cara. Tô te dando o bizu. Pedro, mas só passa em concurso quem estuda por PDF. Não, meu amigo, quem te falou isso? Então, você pode pegar todo o estudo teórico com algumas questões de raciocínio lógico e depois massificar pegando as questões do PDF juntamente com o seu resumo direcionado que tem no material do Direção Concursos e também questões de raciocínio lógico em qualquer plataforma de sistema de questões, beleza? Então é interessante você estudar dessa maneira. Pedro, quais estudos a gente vai ter que priorizar quando estiver trabalhando o raciocínio lógico? O estudo das proposições. Nesse estudo de proposições, é isso aqui que é a maior concentração de questões de prova do Sebrasp, o estudo de proposições. A primeira coisa que pode aparecer para você no estudo de proposições é em relação à definição de proposições. Isso aqui cai bastante dentro de prova. Você saber definir bem a ideia de proposição, você identificar proposições, diferenciar uma proposição simples de uma proposição composta, beleza? Cai bastante isso aí dentro de prova, que é aquela oração declarativa que possui um único valor lógico, que é verdadeiro ou falso, beleza? Você vai estudando várias coisas disso daí. Agora, eu diria que o principal, quando você estuda raciocínio lógico para a prova do Sebrasp, é você saber bem este tema, tabela verdade. Eu diria para você que este daqui é o tema mais importante quando a gente fala na prova do CESP, beleza? Cara, você tem que saber estudar isso daqui, a tal da tabela verdade. Tem que ir para a prova sabendo toda memorizada essas tabelas verdades que aparecem para você. Tabela verdade do e, do ou, do se então e do se somente se, que são os mais importantes. Pedro, do ou também, mas é o camarada que tem menor frequência entre eles. Então, é interessante você saber tabela verdade, para chegar na hora da prova e já garantir os seus pontinhos, que não são pontos difíceis. Pedro, que outro tema eu também tenho que saber na hora de resolver questões de proposições para a prova do CESP? Você saber trabalhar com equivalências e negações lógicas. Equivalências e negações lógicas. Galera, cai demais essa parte de equivalência e negação lógica. E não é uma parte difícil. Se você memoriza aquela tabela de equivalências e de negações que a gente apresenta para vocês em aulas e também no material do Direção Concursos, cara, você consegue acertar muita questão de prova em relação a esses elementos aqui. Então, é importante que você leve para a prova essas equivalências e negações. E para fechar todo esse conteúdo de proposições,
O último tópico aqui que seria interessante você levar para a sua prova é a parte de argumentação lógica. A argumentação lógica. Nessa argumentação lógica, a gente vai ter um conjunto de premissas, que são proposições, que nos levam a uma conclusão. Em geral, as questões de raciocínio lógico dessa parte de argumentação, que aparece bastante em prova para a gente, dentro da prova do Sebrasp, é a gente fazer aquele contraponto em saber se aquele argumento lógico é válido ou inválido. Então, o que mais cai para a gente dentro dessa parte de argumentação lógica é saber se um argumento é válido ou inválido. Isso aqui é o que mais cai. Argumento válido versus argumento inválido. Isso aqui é o que mais cai quando a gente fala numa prova de raciocínio lógico do Sebrasp que envolve esse conteúdo de argumentação lógica. É o que mais aparece em prova. Lembrando que um argumento ele vai ser inválido quando, para um conjunto de premissas verdadeiras, você chega a uma conclusão que é falsa. Então, se você chegou em alguma situação em que um conjunto de premissas verdadeiras te levou a uma conclusão falsa, esse argumento é inválido. Em qualquer outra situação, o argumento ele vai estar sendo válido. É o que aparece bastante dentro de questão de prova. Mas lembrando que para você resolver essas questões de argumentação lógica, você tem que saber bem tabela verdade. E um pouco de equivalência e negação lógica. Mas o mais importante é você saber essa tal da tabela verdade. É ela que vai te ajudar a resolver questões desses outros dois tópicos que aparecem aqui para você. Meu amigo, se você tem essas armas que eu estou te apresentando agora, você está extremamente bem preparado para uma prova do CESP de raciocínio lógico. Aqui você já está respondendo mais a metade das questões, se não quase 100% delas. Aqui está. Isso daqui, galera, é extremamente importante você levar para a tua prova. Beleza? Então fica ligado com esses tópicos aqui dentro do conteúdo de proposições. Pedro, além disso daí, o que eu também tenho que levar para a prova? A parte de análise combinatória ou contagem. A parte de análise combinatória ou contagem. Ou seja, você saber quais são as ferramentas de contagem. Quais são as ferramentas de contagem que aparecem para você? O princípio fundamental da contagem. Além disso, você saber trabalhar com permutações. E, por fim, você saber calcular combinação. Aqui está. Esses aqui são os principais tópicos que você tem que saber de análise combinatória. Sabendo-se esses tópicos aqui, você vai conseguir fazer uma questãozinha, provavelmente, que vai cair na sua prova, envolvendo esse tópico de análise combinatória. Tranquilo? E, por fim, temos aqui o cálculo de probabilidade. 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 Dentro desse cálculo de probabilidade, o que mais vai aparecer para a gente em relação a esses cálculos aqui vão gerar em torno de 3 elementos. O primeiro deles é o cálculo simples de probabilidade, que eu vou chamar da própria definição de probabilidade. Você saber calcular a união, a interseção e a negação de probabilidades, que são probabilidades complementares.
E, por fim, você saber trabalhar com probabilidade condicional. Que, por sinal, esse último aqui está sendo muito explorado nas provas do CESP. Probabilidade condicional. Aqui está. De todos esses tópicos que eu coloquei para vocês, eu diria que este último aqui, ele é o mais difícil. Mas não é impossível de você aprender. Apesar deste último ser o mais difícil para os alunos, acaba sendo mais difícil porque ele é o último tópico, a gente acaba deixando para o final, então acaba que a gente não estuda da devida maneira essas questões de probabilidade condicional. Mas à medida que você vai estudando, vai resolvendo as questões de prova, essas questões que serão difíceis, elas vão passar a ser trabalhosas, o que é diferente. Uma coisa que é trabalhosa, não necessariamente ela é difícil. Tudo bem? Então, existe uma distinção dessas duas coisas. Então, questões de probabilidade condicional, quando você estuda da maneira correta, que é o quê? Você vendo a parte teórica e vê várias resoluções de questões sobre esse tema de probabilidade condicional, essas questões vão passar de difícil para ser o quê? Questão trabalhosa, do tipo, pô, isso aí não é tão difícil. Na verdade, só é trabalhoso, tem que fazer vários cálculos em relação a isso daí. Ele é apenas trabalhoso. Tranquilo? É o que vai chegar quando você o quê? Tiver o contato com esse tipo de disciplina. Mas todos esses elementos que eu apresentei aqui para vocês são elementos com teorias pequenas. Então você vai ter uma pouca teoria dentro de cada um desses camaradas aqui, mas você vai ter o quê? Uma grande quantidade de questões para você treinar. Beleza? Então existe aqui o quê? Uma diferença quando você estuda língua portuguesa ou direitos para a prova de concurso e a gente faz esse comparativo com raciocínio lógico. Raciocínio lógico, realmente a teoria ela é muito pequenininha, a teoria é bem pequena de raciocínio lógico, mas a quantidade de treinamento que você faz é muito grande. Então, é importante que você estude raciocínio lógico. É importante que você coloque o raciocínio lógico no seu quadro de estudos. Você não deixe uma matéria para lá pensando que a galera não está estudando isso daqui. Galera, estudo para concurso público ficou extremamente profissionalizado. Você não pode mais se dar o luxo de deixar a disciplina para lá. Pode não, meu amigo. Agora o que você tem que fazer? Tem que estudar tudo. Para com esse negócio de escolher matéria e estude tudo. Mesmo que o raciocínio lógico você demore um pouquinho mais. Você vai fazer o seguinte: o tempo que você levar para fechar o direito constitucional, eu quero que você leve o mesmo tempo para fechar o raciocínio lógico. Se você for com isso na cabeça, você vai perceber, realmente raciocínio lógico, eu estou terminando aqui juntinho e eu vou conseguir chegar bem treinado. E eu vou te falar, se você estudar com o mesmo afinco, o direito constitucional e o raciocínio lógico, colocando a mesma quantidade de estudo ali semanalmente, pode ter certeza que você vai conseguir aprender muito bem essa disciplina, beleza? Então estude. Para você que nunca teve contato, umas 2 vezes por semana já está bacana. Para você que já teve contato, uma vezinha por semana. Mas eu diria que 2 vezes por semana é o ideal. E além disso, com os resumos direcionados do lado, para você o quê? Ficar toda hora consultando aqueles elementos ali que aparecem para você e memorizando. Galera, não tem para onde correr. Aqui a base de estudo do raciocínio lógico é a base da memorização. Então, a partir do momento que você coloca isso aqui na cabeça, pô, é memorização e treino, é memorização e treino fazendo questão de prova, você vai sair do lugar dentro de raciocínio lógico, beleza? Então vem conosco aqui do Direção Concursos, que eu tenho certeza que você vai chegar lá na hora da prova e arrebentar. Pegue, foque desses tópicos que eu coloquei aqui para vocês. Quais são eles? Definição, saber trabalhar com a tabela verdade, saber as equivalências e as negações lógicas e saber a diferença do argumento válido e inválido, que é o que mais aparece em prova. Saber trabalhar com cada uma dessas ferramentas de análise combinatória, onde as duas primeiras são aquelas que a gente fala que a ordem dos elementos é importante. A ordem é importante. E este último camarada, que seria a combinação, é a única situação em que a ordem não é importante. Ou seja,
São exercícios em que a formação de grupos, de conjuntos, vai ser a característica dos problemas. A ordem não é importante. Aqui está. A ordem não é importante. É a característica marcante que a gente tem problemas que envolvem a ideia de combinação, em que a gente vai estar fazendo exercícios, em que a gente está formando grupos, conjuntos, em que a ordem desses caras não vai estar fazendo a menor diferença. Por exemplo, eu quero formar trios. A pessoa A, B e C formam um trio. Aí as pessoas C, B e A vão formar outro trio? Não, são as mesmas 3 pessoas. Então, é um problema que envolve a ideia de combinação. E saber calcular bem essa parte aqui de probabilidade. Em geral, tende a ser um pouco mais dificilzinho, porque acaba o pessoal deixando para o final. Mas se você estuda isso aqui com afinco, pode ter certeza que vai chegar lá na hora da prova e você vai conseguir resolver bem. Tranquilo, galera? Então, com isso, nós ficamos por aqui. Esses são os principais tópicos que você tem que levar para a sua prova de raciocínio lógico do TSE. No mais, eu te desejo ótimos estudos e vem aqui com a gente, galera. Eu tenho certeza que você vai conseguir arrebentar conosco aqui no Direção Concursos em todas as disciplinas. Português, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, direito civil. Vale muito a pena, galera. A galera é top demais, meu amigo. O professor José Maria aí de língua portuguesa. Esse camarada é diferenciado, estudei com ele, eu sei quem é. Natália Masson aí no direito constitucional, Eric Alves no direito administrativo, a galera top demais, velho. Você tem a galera top de linha aqui, material extremamente custo-benefício para vocês. Tranquilo? Com isso nós ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.